ar, pela sua Unirádio, Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Segundo a visão espírita, o que é ser médium? A importância do recolhimento e da prece para uma vida saudável. O ouvinte reclama da carga de problemas que temos de enfrentar nesta vida. Ela quer saber se Deus tem solução para todos os problemas. Considerações sobre o sermão profético atribuído a Jesus. A importância do livro na opinião de grandes pensadores. Ouvinte da Unirádio, muito bom dia. São 11 horas e 26 minutos agora aqui em Garça. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita neste 3 de setembro de 2017. Se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo às pessoas que você ama. Passe o site da Unirádio a parentes e amigos distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Anote aí o site aqui da Unirádio, é uniradio.com.br, uniradio.com.br. E atenção ouvinte, você pode ouvir semanalmente a edição do domingo anterior de Momento Espírita no Facebook e no YouTube. Para localizar no YouTube, acesse Caminho de Damasco Garça. E o link de acesso para o Face é www.facebook.com/c.e.caminho Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes para você e para os demais ouvintes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação. Pode nos mandar um e-mail para o endereço momentodamasco@gmail.com ou ainda pode entrar em contato pelo WhatsApp 997-512397. Outra alternativa ainda é nos escrever ou passar pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Crucificação e Liberdade é um romance do espírito João Maria, recebido pelo médium Assis Azevedo. No cenário do Brasil, durante o regime militar, uma experiência reveladora de vidas passadas. Crucificação e Liberdade é uma publicação da editora O Clarim, e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita aqui de Garça. No domingo passado, quem ganhou o livro foi a nossa ouvinte Terezinha Yamashiro. Ligue para o telefone 3471-0700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares. Da Vivo, 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do romance mediúnico Crucificação e Liberdade. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição de número 2208 de Momento Espírita, há 45 anos no ar. O Gustavo Souza é o técnico responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Juliana e Cid, com participações do Marco Antônio e também do Maris e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Maris e o Eduardo. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. A vida artificial e atribulada que levamos hoje é um convite ao materialismo e campo propício às enfermidades em geral. Precisamos refletir e falar mais sobre isso. Somos mente mais do que corpo. Isso quer dizer que é o pensamento que direciona a vida. Todos estamos sujeitos a uma enxurrada de estímulos do mundo exterior, de informações
que vem principalmente da televisão, ao mesmo tempo que nos sentimos solicitados a uma atividade constante e ininterrupta, acelerando o nosso ritmo de vida e contribuindo para uma série de doenças físicas e mentais. As pessoas hoje estão cada vez dormindo menos e, o pior de tudo, estão dormindo mal. Temos necessidade de interferir nesse ritmo frenético da vida, buscando momentos de reencontro conosco mesmos, momentos de recolhimento e reflexão que nos tirem um pouco desse redemoinho de problemas e contradições. Com certeza, falta-nos mais contato com a nossa natureza. Os extraordinários recursos de comunicação, sobretudo os celulares, smartphones, as redes sociais e os chamamentos insistentes do mundo lá fora, empurram-nos cada vez mais para uma vida solitária, distante de todos e de nós próprios. Falta-nos o diálogo com a família, com os amigos, falta-nos o diálogo conosco mesmos. Estamos precisando parar para pensar em Deus, não porque Deus faça questão disso, mas porque Deus é indispensável e é a fonte inesgotável da vida. A prece ou oração deveria fazer parte de nosso cotidiano em algum momento muito especial. Não se trata apenas de uma opção, trata-se de uma necessidade. Geralmente, só lembramos da prece quando aparece um problema grave ou quando estamos nos percebendo doentes. Pesquisas de opinião realizadas por estudiosos americanos indicam que cerca de 77% da população dos Estados Unidos internada em hospitais desejariam que seus remédios lhes oferecessem alguma espécie de assistência espiritual. A própria comunidade médica se mobiliza naquele país, questionando se não deveriam os médicos prescrever alguma forma de religiosidade como complemento terapêutico, e já se contam em mais de 30 o número de universidades que oferecem formação em medicina e espiritualidade. Artigo médico publicado em revista especializada estudou os efeitos da prece em pacientes com doença coronariana que estavam ainda internados em unidade intensiva, estruturado em metodologia de pesquisa aceita como válida pelos critérios tidos como cientificamente adequados, e mostrou algumas evidências que, apesar de receberem o rótulo de estatisticamente não significativas, alertaram para resultados que a metodologia estatística não teve capacidade de percepção, requerendo um modelo de análise mais amplo. Dos 192 pacientes que receberam preces, apenas 3 necessitaram de antibióticos, contra 16 do grupo de 201 pacientes que não recebeu preces. Edema pulmonar foi complicação em 6 pacientes do grupo que recebeu preces, contra 18 pacientes do grupo que não recebeu preces. E a morte ocorreu em 13 pacientes que receberam preces, contra 17 entre os que não receberam. Uma quantidade significativa de pesquisas sobre os efeitos da prece tem sido feita em todo o mundo, inclusive no Brasil, e os resultados são claros e indiscutíveis. Contudo, não devemos esperar a doença para buscar o apoio espiritual. Podemos fazê-lo no dia a dia da vida como prática preventiva para assegurarmos melhor qualidade de saúde física e mental. No meio espírita, costuma-se recomendar o chamado Evangelho no Lar, um breve momento de prece e reflexão que a família poderia instituir como uma prática semanal de poucos minutos, mas que pode ter uma influência positiva na vida da família e na saúde das pessoas. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. E uma senhora queixou-se cansada com os problemas de sua família e faz alguns questionamentos. É muito difícil entender Deus quando estamos sofrendo.
é quando perguntamos o que Deus quer da gente. Somos pequenos, não somos? E Deus é tão grande. Por que tantos problemas, então, se Ele é bom? Compreender as leis da vida, ou as leis de Deus, cara ouvinte, não é fácil, mas é um caminho necessário. Precisamos refletir sobre isso. É o meio como o Espiritismo procura nos ajudar para não sofrermos demasiado ou para sofrermos inutilmente nos momentos mais difíceis. No entanto, você mesma já deve ter percebido que quando tudo está bem, quase sempre nem lembramos que Deus existe. Ficamos tão envolvidos com os prazeres e vantagens imediatas que nessas horas nem nos damos conta de que Deus está no comando de tudo. Por que não vamos pedir explicação a Deus sobre as coisas boas que nos acontecem todos os dias e a vida toda? Por que não pensamos nessas ocasiões a razão por que Deus está sendo tão bom conosco? Você já refletiu sobre isso? Contudo, em meio a uma série de momentos agradáveis que nos envolvem durante nossa existência na Terra, quando surge um problema, quando a dificuldade aparece, quando somos surpreendidos por um grande obstáculo, aí então lembramos de Deus. E mais, achamos que alguma coisa deve estar errada, porque não aceitamos que Deus nos devia tratar assim. Acreditamos estar sendo vítimas de algum engano ou mesmo de uma grande injustiça. Na verdade, prezado ouvinte, seu problema não é o único neste planeta. Todos conhecem muitas dificuldades neste mundo, mas quase sempre, no balanço geral da vida, esquecemos de considerar que os bons momentos superam os momentos desagradáveis. E então, percebemos que agimos como crianças, ainda ingênuas e imaturas. Quando tudo está bem para elas, entretidas com seus brinquedos e aventuras, elas nem se lembram que têm paz. Mas bastou surgir um pequeno problema, uma dificuldade, um obstáculo, elas correm imediatamente, pedindo socorro ou reclamando atenção. Sim, espiritualmente ainda somos crianças, reclamando atenção, afeto e exclusividade do Pai. Recorremos a Deus na dificuldade como a criança reclama a presença do pai ou da mãe. Ainda não conseguimos levar em conta que Deus governa o mundo através de suas leis. Leis significam ordem, que precisam ser obedecidas. Quando a criança cai e se machuca, ela corre chorando para a mãe e não leva em consideração que só caiu porque não acatou suas recomendações. Assim é também conosco. É dessa forma que funcionam as leis de Deus. Tudo na natureza tem limite e estamos aqui, nesta vida, para aprender a viver com moderação e com equilíbrio. Todavia, só dá para entender o funcionamento das leis de Deus, em termos lógicos, se levarmos em conta a reencarnação. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tem um capítulo muito especial, intitulado Bem-aventurados os aflitos, onde lemos que nossos sofrimentos podem decorrer de dois tipos de causas: as causas atuais e as causas anteriores. Causas atuais são as que decorrem desta mesma vida, de erros ou enganos que cometemos aqui e agora. Uma doença, por exemplo, pode provir de descaso ou de abuso da saúde, e isso é ainda muito comum entre nós. Mas se a causa não estiver nesta mesma vida, com certeza vem de vidas passadas. Leia com atenção esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e você pode localizar melhor onde está o seu problema. E não só, você vai perceber que não há problema sem solução e que cada situação difícil que se apresenta em nosso caminho é sempre um convite para avaliarmos melhor a nossa existência e descobrir respostas que atendam às nossas necessidades de crescimento e de evolução. Se você ainda não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vai encontrá-lo na biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda, se quiser, poderá adquirir um exemplar lá mesmo no centro por apenas R$10. Essa obra lhe fará muito bem, com certeza. E atenção, ouvinte,
Você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos seguintes celulares: da Vivo 997-51-2397 ou da TIM, que é o 981-792405. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-51-2397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! E da mesma senhora, podemos obter a seguinte solicitação: gostaria de saber se Deus nos dá problemas que não têm solução ou se todos os problemas que temos nesta vida podem ser resolvidos. Essa crença de que Deus nos dá problemas, segundo o pensamento espírita, não tem fundamento. O que Deus nos dá é a vida. Os problemas quase sempre são produtos de nossa imperfeição ou de nossos erros, e a vida é uma verdadeira escola. Vamos tomar como exemplo uma questão familiar, ou seja, temos na família alguém com quem não nos afinamos e essa pessoa passa a ser um obstáculo em nosso caminho, impedindo que atinjamos nossos objetivos. Aliás, é um problema muito comum. Neste caso, a pergunta seria: por que Deus me colocou essa pessoa no caminho? Por que Ele não me deu alguém com quem eu pudesse conviver amigavelmente? Repare, caro ouvinte, que toda vez que temos um inimigo, procuramos vê-lo como um enviado das trevas, como se ele não fosse também um filho de Deus. Fincamos o pé em nossa posição e sequer percebemos que essa pessoa também pode estar pensando o mesmo em relação a nós. Ou seja, está perguntando por que Deus nos colocou no seu caminho. Essa postura, ainda tão comum, é própria da concepção de um Deus que faz o que bem quer, como se fosse um tirano caprichoso que não está nem aí para os nossos problemas. Aliás, ele pode tudo e nós, simples mortais, não podemos nada. Como ele é todo-poderoso, é assim que as pessoas o imaginam, usa todos nós para seus caprichos, exige de todos absoluta submissão e obediência cega, castiga quem não obedece e só recompensa aqueles poucos que conseguem agradá-lo. Não é assim que o Espiritismo concebe Deus, repetimos sempre. Para nós, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós, espíritos imortais, fomos criados para a perfeição, ou se quiser, para a felicidade. Mas Deus não nos criou perfeitos, porém criou-nos com a capacidade necessária para alcançar essa perfeição. As muitas vidas que vivemos aqui na Terra, ou seja, as encarnações, nada mais são que estágios de aprendizado pelos quais passamos em busca de sua plena realização. Veja, por exemplo, o ser humano desde sua concepção. Nenhum nasce pronto, acabado ou concluído. Ele está sempre por se fazer. Aliás, ele vem se fazendo desde o ventre materno, passando pelo nascimento, pela infância, pela adolescência, até se tornar um adulto. É uma longa jornada de altos e baixos, de bons e maus momentos, mas de aprendizado e evolução. O mesmo acontece com o espírito que passa por inúmeras vidas na Terra durante milhares de anos. Assim como andar, falar, ler e escrever são obstáculos no caminho de todos nós, que servem para crescermos e adquirirmos nossa autonomia como pessoas, assim também os mais diversos problemas que aparecem em nossa vida são outros tantos obstáculos que temos de aprender a superar, se quisermos caminhar em direção à nossa perfeição. Não é Deus que nos coloca tais obstáculos à frente para se divertir com o nosso sofrimento, mas somos nós mesmos que, por força da lei de evolução, acabamos por criar situações que nos estimulam o desenvolvimento de nossas potencialidades espirituais. As dificuldades de nosso caminho, portanto, sempre significam convite para que nos superemos a nós mesmos, desenvolvendo virtudes como a humildade, a paciência, a compreensão, a solidariedade. Assim, o maior problema não é o que está fora,
não são propriamente os outros, somos nós mesmos. Eles derivam, primeiramente, de nossa necessidade de evolução, mas podem também ser consequências de atos passados ou de escolhas que fizemos antes de reencarnar. Compete a cada um de nós fazer o máximo ao seu alcance para resolvê-los, mas isso não significa que vamos resolvê-los numa só existência. Vamos falar agora sobre um comentário de um ouvinte sobre uma pregação do Evangelho que ele viu na TV. Vi na televisão uma plateia boquiaberta e estática diante de um pregador dramatizando a fala de Jesus quando se referiu ao fim do mundo, quando a lua e o sol vão perder a luz, quando as estrelas vão cair do céu, e todas as nações do mundo estarão vendo ele descer do céu numa nuvem. É de se lamentar que ainda hoje se faça, em nome da religião, esse tipo de pregação, como se estivéssemos vivendo há 2000 anos atrás. Essa ensinação deixa muita gente assustada e fragilizada, à mercê de toda espécie de manipulação. Não estamos mais no tempo em que a religião era imposta pelo medo, sob insistente e terrível ameaça de um Deus violento e cruel. Mas vivemos um momento em que podemos perceber que as pessoas devem se sentir livres para pensar, decidir e escolher seus próprios caminhos. Essa história de fim do mundo sempre serviu para forçar as pessoas a aceitar uma verdade sob o impacto do medo que só interessava aos manipuladores, aos dominadores da opinião pública que trabalham pelos seus próprios interesses. Se esse tipo de manobra fez parte do passado da humanidade, não deveria mais existir nos dias de hoje, quando estamos na era da ciência e da comunicação, onde temos acesso aos mais variados tipos de informação, podendo decidir pela própria crença. Esse texto pode não dizer exatamente o que Jesus afirmou, mas ser apenas uma interpretação dramática de quem o escreveu, considerando que Jesus não deixou nada escrito, e tudo o que se sabe a seu respeito foi elaborado muito tempo depois. Pode até mesmo se aproximar daquilo que ele disse de uma forma alegórica, como fazia nas parábolas. Mas mesmo assim, devemos considerar que Jesus se dirigia a uma plateia muito diferente do povo de nosso tempo, que tinha uma forma muito simples e ingênua de ver o mundo. Naquela época, todo o conhecimento era transmitido pela religião. A terra se restringia ao pedaço de chão em que viviam. O céu era uma gigantesca extensão sobre a terra, certamente a morada de Deus, e que o inferno ficava bem abaixo, onde os condenados iriam arder para a eternidade. Viam o sol como um disco luminoso para iluminar a terra, a lua e as estrelas como simples pontos luminosos que só serviam para enfeitar as noites. Não tinham noção de planetas, de astros, de espaço ou de galáxias, e muito menos de que a Terra é um pequenino mundo perdido na imensidão do espaço cósmico. Para eles, a Terra era uma extensão plana, que podia ser encoberta por uma chuva torrencial de 40 dias. Não tinham a mínima noção de que a Terra é um globo que gira em torno do Sol e que seus habitantes estão espalhados por toda a sua superfície. Não tinham noção de perspectiva e por isso mesmo achavam que se Jesus aparecesse numa nuvem, ele poderia ser visto pelas pessoas aqui embaixo e que toda a humanidade o veria. Enfim, eles acreditavam naquilo que seus sentidos podiam perceber e que a sua capacidade de entendimento permitia. Num discurso como esse que você citou, Jesus certamente se referiu aos tempos difíceis pelos quais a humanidade ainda teria que passar, como realmente veio acontecendo ao longo do tempo e até hoje. Sol e lua que escurecem, estrelas que caem do céu, são apenas figuras alegóricas que serviam para mostrar a dimensão dos grandes problemas que haveria para a frente, despertando o homem para a necessidade de reformular seus sentimentos e buscar o caminho do bem, da verdade e da justiça.
E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 34710700 e os celulares da Vivo 997512397 e o da TIM, que é o 981792405. E também o WhatsApp que você pode utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o que é ser médium para o espiritismo? Em doutrina espírita, médium é aquela pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e o homem. Geralmente, o médium é reconhecido pela sua capacidade de receber e transmitir mensagens que os espíritos querem trazer aos encarnados. De uma maneira geral, todos somos médiuns, porque todos somos passíveis de receber influência dos desencarnados. Mas médiuns propriamente ditos, ou seja, aqueles que têm essa faculdade desenvolvida e que têm uma missão específica nesse campo de serviço ao próximo, esses são muito poucos. Entretanto, o fato de uma pessoa ter mediunidade aflorada muitas vezes chama a atenção, desperta interesse e até admiração. Em várias circunstâncias, por ignorância, as pessoas costumam idolatrar o médium como se ele fosse uma pessoa especial. Por isso mesmo, muita gente quer ser médium, seja porque acham que realmente podem servir à humanidade, seja apenas para satisfazer uma vaidade pessoal, ocupando uma posição de destaque. Só que a maioria desses candidatos, infelizmente, não sabe o custo da mediunidade. Não o custo financeiro, é claro, mas o custo em esforço, em luta, em sacrifício que o verdadeiro médium tem de empregar. Assim, todos querem ser como Chico Xavier, querem ter a sua mediunidade, querem exibir as suas diversas faculdades. Mas muito poucos mesmos, querem passar pelas dificuldades e não querem passar pelas dificuldades e pelos sofrimentos que o Chico passou nos seus 92 anos de vida. Mediunidade, dizia o Chico, é aprimoramento constante, é luta sem tréguas contra o personalismo, é exercício de humildade, é estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, conclui o Chico, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. É aí que se enganam. O exercício da mediunidade, além de exigir estudo constante do espiritismo, exige também serviço ao próximo. E serviço não é só receber comunicações nas sessões mediúnicas. Serviço é arregaçar as mangas para trabalhar junto aos necessitados, pois é nessas horas que o médium se abre às influências dos espíritos superiores. Por isso, num de seus depoimentos, Chico Xavier contou o seguinte: o médium que vive distante da vivência na caridade não possui retaguarda, ou seja, não possui proteção. Emmanuel me ensinou isto. Ele me dizia: Chico, deixemos os nossos escritos de lado. A página mediúnica pode esperar um pouco. É hora de você se reabastecer. Vamos para a periferia da cidade, Chico.
e eu ia com ele e ele comigo, não sei. Quando na minha cabeça eu já tinha esquecido tudo, voltava para a psicografia. E concluiu Chico: sem a caridade, sem as mãos no serviço, o médium não consegue sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, é o momentodamasco@gmail.com, momentodamasco@gmail.com. Você ainda pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento da leitura, hoje com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Juliana, bom dia, Cid, muito bom dia, prezados ouvintes. Ao longo da história, o livro não foi apenas uma opção, foi uma necessidade para o progresso da humanidade, sempre abrindo novos caminhos para a vida de cada leitor e para o bem de todos. Por isso, trouxemos hoje para você, prezado ouvinte, algumas frases sobre o livro, ditas por homens famosos. Prestem atenção. Do escritor Mário Quintana: livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. De Bill Gates, magnata do ramo da informática, filantropo e autor americano. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade das pessoas não sente esta sede. Mais uma citação do escritor Mário Quintana sobre o livro. Dupla delícia. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Frase de Francis Bacon, filósofo inglês: há livros de que apenas é preciso provar. Outros têm que se devorar. Outros, enfim, mas são poucos, que se tornam indispensáveis, por assim dizer, mastigar e digerir. De Thomas Carlyle: os livros são amigos que nunca nos decepcionam. Do escritor francês André Maurois: a leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. De Samuel Smiles: os livros nos dão conselhos que os amigos não se atreveriam a dar-nos. De Elan Cleaver: ao abrir um livro, vislumbro um horizonte, onde a vista vai muito além do ponto. Caro ouvinte, dando prosseguimento às suas atividades, o Clube do Livro Espírita de Garça, agora contando também com a participação do casal Luciane e Daniel, está distribuindo nesse mês de agosto o romance Sob as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos, um lançamento da editora M. Uma obra com tema histórico, portanto, tem por cenário um dos mais sombrios momentos de nossa história. O Clube do Livro Espírita é um serviço de divulgação do Centro Espírita Caminho de Damasco, sem finalidade lucrativa, e visa fazer chegar às pessoas obras espíritas, especialmente os últimos lançamentos. Sendo associado do clube, você recebe mensalmente em sua casa um livro pelo valor de apenas R$ 17,00, valor que estamos conseguindo manter há vários anos. Esse valor gira em torno da metade do valor da obra, se a mesma fosse adquirida numa livraria. Se você quiser ser sócio do Clube do Livro, ou obter este livro que estamos distribuindo, Sob as Sombras da Inquisição, basta nos ligar para o nosso celular,
99893 1333. É sempre bom lembrar que os associados do clube só pagam pelo livro quando o receberem em sua casa. E se você quiser receber livros de graça, basta conseguir mais associados para o clube. Para cada sócio que você conseguir, receberá uma assinatura mensal sem pagar nada. Muito obrigado, ouvinte, pela atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Centro. O Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, palestra e passe às 20 horas. Na próxima quinta-feira, continuam no Caminho de Damasco os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema Bem e Mal Sofrer. Toda terça-feira, às 19h30, grupo de estudos da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. No momento, estamos lendo o livro Missionários da Luz. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo, a partir do livro Nosso Lar e do Livro dos Espíritos. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, estaremos iniciando a leitura em grupo de mais uma obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. A leitura em grupo, com comentários e participação de todos, é uma oportunidade de conhecer mais profundamente as obras espíritas. Neste caso, Entre a Terra e o Céu, um dos livros mais instrutivos e comoventes que o autor espiritual André Luiz nos enviou através do médium Francisco Cândido Xavier. Compareça. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão funcionando aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Sílvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário, ao curso sistematizado de Espiritismo para adultos. Mais informações através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. E atenção, o Lar Meimei continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar, eventualmente, ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco, com o Lar Meimei, pelo telefone 34710604 ou ainda diretamente aqui com o nosso programa. Empréstimos de livros. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, funciona das 17 às 20 horas, nas segundas, quintas e sextas. Aos domingos, terças e quartas, das 17 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimos de livros e DVDs. E como todo domingo, a Sônia Marra traz a mensagem da semana para os nossos ouvintes. Bom dia, amigos. Levamos a vocês hoje mensagem baseada no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro Homens de Bem, para que reflitam. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, as dores, as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa dos fracos contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer abençoado os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si e cuida dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança reprovação aos que como ele pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade.
Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para as fraquezas alheias. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Se a ordem social colocou sob seu comando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha, que a todas as demais conduz. No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro proclamou a independência do Brasil. Mas o Brasil necessita de homens de bem, homens que no dia a dia deem continuidade a esse processo, nos direcionando ao desenvolvimento em todos os aspectos e perpetuando a nossa liberdade. Reuniões da Mocidade Espírita aos sábados. Atenção, jovens, as reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 517. Os diretores da Mocidade estão convidando os jovens para conhecer as suas atividades. Palestra pública e passe no CFEAC de Vilar Asceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vilar Asceli estará realizando amanhã às 20 horas mais uma palestra pública com o tema O Poder da Fé, expositora Tayete Aparecida. E vamos agora ao sorteio do romance mediúnico Crucificação e Liberdade, da editora O Clarim, livro que anunciamos no início desta edição. E hoje quem ganha o livro é a nossa ouvinte Maria Laucene Lesse. Maria Laucene Lesse, que mora lá na Rua da Estação 213. Parabéns, Maria Laucene Lesse. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Muito obrigada, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue ouvindo e participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um ótimo dia e também uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Domingo
próximo, a sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita. Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça.